Interessante porque o ano é novo, mas tudo é sempre igual, não é? As mesmas piadas, eu não como desde o ano passado, eu não te vejo desde o ano passado, as mesmas mudanças de vida. Esse ano eu vou mudar aquilo que eu prometi em 2014, tentei em 2015 e não consegui. As mesmas promessas, em 2013 eu não passo dos 70 quilos, em 2014 eu não passo dos 90, em 2015 eu não passo dos 100, em 2016, se continuar desse jeito eu vou ter que fazer redução de estômago. Ano novo, vida nova. Mas se você não for diferente, tudo vai ser igual. Ano novo, vida nova. Mas se você não for diferente, tudo vai ser igual. Hoje vocês estão recebendo de Deus um grande presente. Um ano novinho em folha, um ano branquinho, pronto para ser preenchido com uma história. E a pergunta que eu tenho para vocês nessa noite é: qual é a história que você vai escrever em 2016? Qual é a história que você quer escrever em 2016? Mas não ouse responder essa pergunta sem antes consultar a Deus. Por isso te desafio a fechar os seus olhos e a fazer essa pergunta para Ele: Deus, o que é que o Senhor quer que eu viva nesse ano? Qual é a história que o Senhor quer escrever? Fale com Ele nesse momento. Senhor Deus e eterno Pai, estamos no início de 2016 e já nos colocamos à Tua disposição. Nos prostramos diante do Senhor e clamamos pela Tua intervenção nas nossas vidas. Não queremos viver os nossos sonhos, ó Deus. Não queremos viver os nossos planos, nós queremos viver os Teus sonhos para as nossas vidas. Por isso, Pai, fala aos nossos corações no dia de hoje. Quebranta, Senhor, o mais duro coração nessa noite. Tira a cegueira espiritual, para que nós possamos ouvir a Tua voz e entender quais são os Seus planos e sonhos para as nossas vidas. Não nos deixe desperdiçar um dia sequer longe da Tua presença. Não nos deixe desperdiçar um segundo sequer, Pai. Mas que nós possamos viver para Ti, para glorificar o Teu nome, para adorar o Teu santo nome, ó Deus. Que 2016 possa ser diferente. Que nós possamos viver um ano na Tua presença, em nome de Jesus, amém. O título da nossa mensagem é Um Chamado para Fazer História. E o texto que nós vamos ler está em Gênesis 12, verso 1. Abra sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 12, verso 1. Quem achou diz achei. Quem não achou diz espera aí. Tá bom. Esse é bem fácil, tá logo nas primeiras páginas aí da sua Bíblia. Gênesis 12, verso 1 diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Eu vou dividir esse texto em 3 partes, e eu vou destacar com uma palavra-chave cada uma dessas partes, dessa forma como está projetado: saia da sua terra, identidade, e vá, obediência, e para a terra que eu te mostrarei, fé. A primeira palavra que nós vamos trabalhar é identidade. Saia da sua terra. Quem aqui nasceu em um outro estado ou em um outro país, levanta a mão. Eu pergunto isso porque é interessante notar como o local em que nascemos ou o local em que passamos a maior parte da nossa vida, como esse local tem poder de nos influenciar em relação a quem somos, mas também em relação àquilo que fazemos. Por exemplo, eu sou mineiro, e por ser mineiro eu sou muito acolhedor, mas ao mesmo tempo eu sou muito desconfiado.
Outro traço da minha cultura é o linguajar. E eu tenho alguns vícios de linguagens que eu carrego comigo. Alguns eu já abandonei, outros eu tenho lutado para abandonar. Eu sempre dizia, mim, arreda, estou agarrado no trânsito, comi as palavras e ao invés de dizer, este ônibus passa na Savassi, com muita frequência eu dizia, esse ônibus passa na Savassi? Deu para entender? Tudo isso só para ilustrar e para te mostrar como o meio em que você nasce ou que você passa a maior parte do seu tempo tem um poder de influenciar a sua vida. O meio tem um poder incrível. Por isso, ao lermos um texto como esse, temos que olhar com carinho para não corrermos o risco de fazermos uma interpretação viciada desse texto e pensarmos que o único propósito de Deus ao mandar Abraão sair era colocá-lo em uma outra terra específica. Mais do que isso, Deus queria trabalhar a identidade de Abraão. Deus queria caminhar com Abraão para que ele pudesse trabalhar e moldar a identidade de Abraão. Porque mais do que levá-lo para uma terra específica, Deus queria que Abraão se tornasse no pai de uma multidão e no pai da fé. E isso só seria possível através de relacionamento. Por isso, uma das primeiras coisas que você tem que se atentar a esse texto é que identidade é algo muito sério na palavra de Deus. E nós podemos ver isso na história de Adoni-Bezeque no livro de Juízes. Porque Adoni-Bezeque, ao guerrear contra outros reis, ele transformava aqueles reis em seus escravos. E ele colocava aqueles reis debaixo da sua mesa, comendo das suas migalhas. E sabe como é que Adoni-Bezeque transformava aqueles reis em seus escravos? Sabe? De uma maneira muito simples. Ele cortava os polegares daqueles reis. Porque sem os polegares, aqueles reis perdiam as suas identidades. Sem os polegares, aqueles reis não conseguiam manusear armas. Sem os polegares, aqueles reis se transformavam em escravos. Quando o diabo quer te escravizar, sabe onde ele ataca? A sua identidade. Ele castra a tua identidade espiritual. Ele joga os seus pecados na sua cara. Ele te faz sentir como um lixo. Ele quer fazer você acreditar que você não é um filho de Deus. O diabo ataca a tua identidade. Ele quer te fazer enxergar a vida do jeito dele. Por isso, quando Deus diz para Abraão, saia, o sair era muito mais do que só uma ação geográfica. Deus está convidando Abraão a abandonar sua velha natureza, a deixar para trás os seus traços culturais. O pai de Abraão era um produtor de ídolos, era um idólatra. E Abraão tinha tudo para ser manipulado e influenciado nesse meio religioso. Por isso o chamado de Deus era muito mais do que um sair geográfico, mas é abandone o velho homem, deixe para trás as marcas do passado. É um chamado à mudança, é um chamado à transformação, é um chamado à renovação de mente, é um chamado à vida nova. O que Deus estava dizendo para Abraão é, abandone, Abraão, os seus velhos hábitos, a partir de hoje é vida nova. Morra, Abraão, para sua velha natureza, esqueça a influência cultural que você teve no passado. Deixe para trás os seus planos e sonhos terrenos, pois eu quero fazer de você não uma versão melhorada de você mesmo, mas um novo homem, uma nova criatura. Eu quero te dar um novo nome. A partir de hoje não vai ser mais Abrão, mas Abraão, pois eu quero fazer de ti uma grande nação. Eu quero que você seja reconhecido como o pai da fé. Percebe? Deus chama Abraão, Deus convida Abraão a sair, porque Deus quer trabalhar em Abraão uma nova identidade. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. O que é o chamado na perspectiva humana? O chamado na perspectiva humana pode ser muitas coisas. Uma vida de dedicação exclusiva, uma vida de privações, de sofrimento, uma vida de serviço a Deus. Mas o que é o chamado na perspectiva divina? A palavra chamado no hebraico tem a conotação de cuidado. Por isso, quando Deus convida Abraão a sair, o que ele na verdade está fazendo é chamando Abraão para perto, chamando Abraão para um relacionamento com ele, chamando Abraão para ser cuidado por ele, por ser protegido por ele, por ser guiado por ele.
Pois só através desse relacionamento com Deus é que Abraão seria transformado. Presta atenção num detalhe. Deus diz para Abraão: vá para uma terra que eu te mostrarei. Por que Deus não deu o mapa da terra para Abraão? Por que Deus não disse o local específico para onde Abraão deveria ir? É muito simples. Porque se Deus tivesse dado o mapa, Abraão teria ido sozinho. E quando ele chegasse lá, ele diria: Deus, cheguei bem, muito obrigado. Mas esse não era o propósito de Deus. Deus queria relacionamento. Deus queria que todos os dias Abraão levantasse os seus olhos aos céus e dissesse: para onde eu tenho que ir hoje? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Qual é a escolha que eu tenho que fazer? Pois só através desse relacionamento é que Abraão ganharia uma nova identidade. Só através desse relacionamento com Deus é que Abraão se tornaria o pai da fé. Só através desse relacionamento. A identidade de Abraão como pai da fé não é formada do dia para a noite. Não acontece do nada. Não é só num encontro como esse. A identidade de Abraão como o pai da fé, ela é construída ao longo do caminho, ao longo de uma jornada, de um relacionamento intenso com Deus. Deixa eu te contar uma história muito legal sobre o poder da identidade. Bryan Stevenson, famoso advogado de direito civil dos Estados Unidos, é convidado para dar uma palestra no TED. E ele inicia a sua palestra da seguinte maneira. Ele começa contando que quando ele tinha apenas 9 anos de idade, ele estava brincando na sala com seus primos, com seus irmãos, e a sua avó apareceu na sala de surpresa, viu aquela galera, aquela bagunça e diz: Bryan, venha cá, meu filho. E ele, que nunca tinha percebido que a avó estava olhando para ele, ou que a avó conhecia ele, porque eram tantos netos, tantos primos, que ele fica surpreso porque ela está chamando ele pelo nome. E ela vai até o encontro dele, coloca ele no seu colo e diz: Bryan, eu quero que você saiba que eu estou de olho em você. Há algum tempo eu tenho prestado atenção em você, e eu descobri que você é uma criança muito especial. Muito especial. E aí ele abre o sorriso, fica todo feliz, e ela continua dizendo: mas ao mesmo tempo, Bryan, que isso é muito bom, isso também é muito perigoso. Por isso eu preciso que você me prometa 3 coisas. E ele conta na sua palestra que a primeira coisa que a avó dele pediu que ele prometesse é que ele sempre amaria a mãe dele. Não importa a situação, ele sempre deveria amar a sua mãe. E ele fala: eu tinha 9 anos de idade, eu amava minha mãe. Foi muito fácil prometer aquilo. A segunda promessa que a sua avó pede é que ele sempre deveria fazer o que fosse correto. Ele sempre deveria ser honesto em todas as situações. E ele também diz: eu tinha 9 anos de idade, foi fácil prometer aquilo para minha avó. E a terceira coisa que a avó dele pediu que ele prometesse é que ele nunca deveria colocar uma gota de álcool na boca. E ele também diz: eu tinha 9 anos, tudo que eu mais gostava era leite com achocolatado. Eu nunca tinha experimentado álcool, para mim foi fácil prometer aquilo. E ele continua dizendo e narrando a sua história, e ele diz que o momento mais difícil da sua vida aconteceu entre a adolescência e a juventude, quando todos os seus amigos praticamente imploraram para ele beber, imploraram para ele fazer alguma coisa errada, e ele teve que permanecer firme, porque ele havia prometido aquilo para a avó dele. Bryan passou da juventude, começou a estudar direito, se formou em advogado, se tornou um grande advogado dos Estados Unidos, uma figura extremamente relevante, e é exatamente por isso que ele é convidado para dar essa palestra no TED. E ele termina a sua palestra dizendo: talvez muitos aqui não vão acreditar, mas eu vou dizer algo para vocês. Eu tenho 52 anos de idade, e eu nunca coloquei uma gota sequer de álcool na boca. E eu digo isso não por pensar que seja uma virtude, mas para mostrar para vocês o poder da identidade. Quando eu tinha 9 anos, a minha avó criou uma identidade em mim. E mesmo eu não acreditando ser possível, eu tornei-me e fiz exatamente o que ela disse. Eu digo isso não por mostrar que é uma virtude, mas para demonstrar o poder da identidade. A avó de uma criança forma nele uma identidade. E ele se projeta e ele vive a partir daquilo.
Eu não sei como você se enxerga. Eu não sei qual foi a identidade que os seus pais formaram em você. Eu não sei o que foi que a sua professora disse a teu respeito. Eu não sei quais são os traços culturais que você carrega até hoje. Eu não sei, mas eu sei que hoje Deus te chama para sair. Hoje Deus te chama a abandonar a velha natureza. Hoje Deus te chama a abandonar os traços culturais mundanos. Hoje Deus te chama a abandonar essa forma velha de se enxergar, porque Deus quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Deus quer te dar um novo nome, um novo coração, novos valores, novos princípios. Deus quer te dar uma maneira diferente de enxergar o mundo. Deus quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Deus quer te dar uma nova identidade. A identidade de um filho de Deus. A identidade de alguém que foi remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. A identidade de alguém que é filho do Rei. A identidade de alguém que vive, que busca a santidade. Deus quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Deus está te chamando, por isso saia do comodismo, saia do conformismo, saia da inércia. Dê um passo de fé nessa noite, pois Deus quer mudar a tua identidade. A segunda palavra que eu gostaria de destacar nesse texto é obediência. Obediência, vá. Aqui Deus chama Abraão e dá uma ordem expressa para ele: vá. Mas Senhor, para onde devo ir? Agora não importa, apenas saia. Mas Deus, o que é que eu vou ser? Não pense nisso agora, apenas dê o primeiro passo. Mas Deus, como é que eu vou sustentar a minha família, as minhas crianças, os meus pais? Não pense nisso, deixe que eu me preocupe com isso. Apenas obedeça e faça o que eu estou te dizendo. É interessante porque esse diálogo ele é fictício. Porque Deus não pediu para Abraão sair. Deus não convidou Abraão a sair. Deus deu uma ordem para ele: saia. Mas como eu já disse no início, a palavra chamado no hebraico tem a conotação de cuidado. E quando Deus diz para Abraão saia, na verdade Deus está chamando Abraão para perto, para viver um relacionamento com ele, para ser cuidado por ele. Porque nesse texto Deus está dizendo vá, mas no verso 2 Deus diz: e eu farei de ti uma grande nação, eu abençoarei você, eu farei teu nome famoso, e então você será uma bênção para as outras pessoas. Percebe? Deus primeiro nos chama para Ele, para experimentarmos do seu cuidado, da sua bênção, para depois cuidarmos e abençoarmos outros. E hoje talvez Deus esteja te chamando, e talvez o chamado de Deus para você nessa noite seja para literalmente você sair da sua terra, do meio da sua parentela. Mas talvez o chamado de Deus para a sua vida também possa ser para você abandonar de uma vez por todas o velho homem. Pare de carregar este velho homem, abandone de uma vez por todas. Mas o chamado de Deus para a sua vida também possa ser para você sair da inércia, do comodismo da sua vida, e começar a lutar, e começar a trabalhar, e começar a correr atrás das coisas. Ou o chamado de Deus para a sua vida possa ser para você começar a servir, abençoar pessoas, cuidar de pessoas. Mas independente de tudo isso, saiba de uma coisa: nessa noite Deus está te chamando para que você possa ser abençoado por Ele, amém? Deus quer o seu melhor. Deus, Ele te ama mais do que você mesmo, mais do que os teus pais. Deus, Ele se preocupa com a sua vida, com a sua história. Deus, Ele quer que você vá bem. Deus deseja o teu sucesso. Ele quer te abençoar. E a bênção de Deus significa prosperidade em todas as áreas da nossa vida, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Na vida com os filhos, na vida conjugal, nos relacionamentos. Deus quer te abençoar, Ele quer o melhor para você. E hoje nós estamos no início de 2016 e vocês estão tendo o privilégio de receber de Deus essa bênção, para que também durante todo esse ano você possa ser uma bênção nessa igreja. Você está tendo o privilégio de receber a bênção de Deus, para que também durante todo esse ano você possa ser uma bênção no seu trabalho, na sua escola, na sua família, aonde você for.
Aonde Deus abençoar a sua vida, é para você também abençoar a vida de outros. O que Deus fizer na sua vida é para você também fazer na vida de outros. Muitos aqui pensam que o nosso único chamado é ser conforme a imagem e semelhança de Deus. É buscar a santidade para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Deus. Mas repare que no jardim do Éden, Adão e Eva, antes da queda, já eram a plenitude da imagem e semelhança de Deus. Eles eram puros, não tinham pecado, mas mesmo assim, Deus dá uma missão para eles. Que missão era essa? Dominar a terra, colocar ordem no caos. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um chamado, e não é só para nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus, todos nós temos uma missão nesse mundo, uma função específica nesse mundo. Todos nós temos um chamado, em primeiro lugar, um chamado à existência, porque Deus é o cara que chama as coisas que não são, como se elas já fossem. Em segundo lugar, um chamado a fazer parte do corpo de Cristo, porque nós estávamos no lamaçal do pecado, nós estávamos condenados à morte eterna, e através de Cristo nós somos reconciliados. E em terceiro lugar, um chamado a servir, a cuidar do planeta, a cuidar de pessoas. Como você acha que essa cadeira que você está sentado foi criada? Você acha que foi do nada? Que essa cadeira é fruto de uma explosão? Que ela simplesmente surgiu nesse auditório? Antes da criação existe um propósito. E para essa cadeira ter sido criada, um dia alguém pensou, precisamos criar um objeto para o ser humano descansar, para o ser humano repousar. A partir disso, começou um projeto de planejamento, de pesquisa. Que material vamos usar? A madeira ou plástico? Porque a cadeira ela tem que ser anatômica, mas ela tem que ser confortável e resistente. E depois de todo o planejamento, vem a execução e depois o plano de marketing. Percebe? Para uma cadeira simples como essa ter sido criada, há um propósito e há um processo complexo. Agora imagine você. Você se engana se você pensa que você está aqui por um acaso, sem função, só curtindo a vida, só deixando a vida te levar. Antes da criação existe um propósito, e para você ter sido criado um dia Deus pensou, eu preciso criar alguém que seja capaz de solucionar esse problema no mundo, de resolver essa carência no mundo, e por causa disso você foi criado. Deus pensou, para essa pessoa resolver isso, ela precisa ter esse dom, esse talento, essa forma física, essa forma de pensar. E dessa forma você foi criado. E isso explica o porquê você nasceu na família em que nasceu, no ano em que nasceu. Porque você tem uma função muito clara e específica nesse mundo. Agora, se antes da criação existe o propósito, aonde é que o propósito da sua vida se esbarra com as necessidades de 2016? Aonde é que as suas fortalezas cruzam com as fraquezas deste ano que iremos viver? Aonde é que as suas possibilidades cruzam com as necessidades do mundo? Porque no dia em que você encontrar esse ponto em comum, você terá entendido o seu chamado. Onde Deus mais tem te abençoado para que você possa abençoar outros? Onde? Ao olharmos para a história de Abraão, podemos perceber que o chamado de Abraão passou por 3 fases. Ou na verdade, Abraão passou por 3 escolas para que ele pudesse exercer o seu chamado. E a primeira escola que Abraão passou foi a escola fundamental. E na escola fundamental, Abraão aprendeu a imaginar. Muito obrigado. E na escola fundamental, Abraão aprendeu a imaginar. Aqui Deus convida Abraão a imaginar, a sonhar, a visualizar coisas que ainda não existem. Deus convida Abraão a imaginar a terra prometida. Deus convida Abraão a imaginar que a sua descendência seria tão numerosa quanto a areia do mar. Aqui nessa fase, Abraão precisa ver coisas que ainda não existem. Ele precisa sonhar, ele precisa imaginar. Presta atenção em mim. E talvez você que está aqui nessa noite também esteja nessa fase de vida, onde Deus te convida a sonhar, a imaginar. Como será seu ano em 2016, se nessa noite você se entregar a Ele?
entregar os seus projetos, os seus sonhos? Como será a sua família, os seus filhos? Como será a sua esposa? Como será o teu casamento se nessa noite vocês se entregarem a Deus por completo? Como será a sua profissão no ano de 2016? Será que você vai ter algum crescimento na sua área? Será que você vai ser promovido? Sonhe, visualize, imagine. Como será o impacto da sua vida nesse mundo? Qual será o legado deixado por você nessa terra? Imagine, sonhe, visualize, sonhe com o que Deus tem para você. Inicie o seu ano sonhando com aquilo que Deus pode fazer na sua vida, no seu casamento, na sua profissão. Sonhe com o que Deus pode fazer através de você nesse mundo. A segunda escola que Abraão passou foi o ensino médio. E no ensino médio, Abraão teve que aprender a viver a imaginação quando tudo parecia ser impossível. Quando tudo parecia ser impossível, Abraão precisava focar na imaginação. E é bem o contexto que nós vivemos no Brasil, no ano de crise, onde as coisas estão difíceis. Nós precisamos focar no sonho, na imaginação. Abraão já estava velho, a sua esposa não podia ter filhos, a situação de Abraão estava muito complicada. E para viver na imaginação, quando tudo parecia ser impossível, sabe o que Deus faz? Deus convida Abraão a sair da sua tenda e olhar para o céu. Abraão sai da sua tenda, olha para o céu, e ele fica espantado com a quantidade de estrelas. E então Deus diz: assim será a tua descendência, tão numerosa quanto as estrelas do céu. E talvez você também esteja nessa fase de vida, onde tudo parece ser impossível, onde tudo parece ser difícil demais. Você olha para o seu casamento e parece não ter mais jeito. Parece que a única solução é o divórcio. Você olha para a sua saúde e parece que ela não melhora. Você olha para os seus filhos e parece que eles estão perdidos. Você olha para a sua situação financeira e parece que não há mais solução. Mas da mesma forma que Deus disse para Abraão: saia da sua tenda e olhe para as estrelas do céu. Eu tenho certeza que Deus também te disse nessa tarde: saia da sua casa e vá até Ibaviva, ver o que eu posso fazer na sua vida. Vá até Ibaviva ver o que eu quero realizar na tua vida. O que eu quero fazer através de você no ano de 2016. Tem uma música que a letra dela é mais ou menos assim: quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que eu não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpre em mim o teu querer. Quando tudo diz que não, quando tudo parece ser impossível, foque nos sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Olhe para a palavra de Deus e para as promessas que estão escritas ali. Foque no seu relacionamento com Ele, porque você não está só. Ele está com você. E a última escola que Abraão passou foi a faculdade. E na faculdade Abraão aprendeu que viver na imaginação do que Deus irá fazer requer obediência absoluta no presente. Viver na imaginação do que Deus irá fazer requer obediência absoluta. E o episódio que marca essa fase é quando Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho Isaque, o filho da promessa, o filho que ele havia acabado de receber. Imagine você, o tanto que Abraão e a sua esposa não amavam aquele menino. Aquele menino era fruto de um milagre. Aquele menino representava a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus, representava a promessa de Deus feita àquele casal. E agora Deus pede que eles sacrifiquem aquele menino. Imagine você. E talvez você também esteja nessa fase de vida, onde Deus está pedindo que você sacrifique algo. Onde Deus está pedindo que você seja obediente a Ele, de forma absoluta. E talvez Deus peça que você, no ano de 2016, abandone a bebida. Mas aí talvez você vai dizer: não, eu sei beber. Não é para conversar, não é para discutir, não é para questionar, é para obedecer.
Talvez Deus diga para você: abandone o cigarro, largue as drogas. Não, mas isso faz bem, Não é para conversar, não é para dialogar, é para obedecer. Talvez Deus vai te pedir: trabalhe menos e cuide mais da sua família. Mas como é que eu vou me manter no emprego? Não é para discutir, confie em Deus e obedeça. Talvez Ele vá pedir que você se entregue por completo a Ele. Mas o que vai ser da minha vida? Não é para dialogar, não é para conversar, é para obedecer de forma absoluta. E obedecer de forma absoluta é simplesmente ir, sem olhar para trás. Abraão foi obediente a Deus e se tornou o pai de uma multidão. José foi obediente a Deus e se tornou governador do Egito. Davi foi obediente a Deus e se tornou o rei de Israel. A obediência precede a bênção. E Abraão obedeceu a Deus a ponto de levantar o cutelo, a faca, para matar o seu filho Isaque. Quanto você está disposto a obedecer a Deus? Quanto você está disposto a obedecer a Deus? Quanto? Quando eu era criança, eu ouvi uma frase na rádio que dizia assim: 20 minutos podem mudar a sua vida. Na verdade, 20 minutos é muita coisa, uma decisão muda tudo. Porque a vida é feita de escolhas e cada escolha que você faz te leva para algum lugar. Agora tem gente que faz umas escolhas tão ruins, mas tão ruins, que até o diabo olha e fala: não, meu Deus, que burro, nem eu faria uma coisa dessas. Deus disse para Abraão: saia da sua terra. E ele tinha uma escolha: obedecer ou não, sair ou não, retrucar com Deus ou obedecer. Deus disse para ele: saia do meio da sua parentela. Ele tinha uma escolha: obedecer ou não a Deus. Mas para cada escolha que ele tomasse naquele dia, haveria uma consequência. E mal sabia Abraão que a escolha que ele fez influenciaria toda a história da humanidade. E pela graça de Deus, Abraão fez a escolha certa. E até hoje, eu e você colhemos os frutos da decisão que ele tomou no passado. Abraão fez as escolhas certas, mas e você? Olhe para a sua vida, faça uma retrospectiva. Você tem feito as escolhas certas na sua vida? Você tem escolhido aquilo que é certo? Porque na vida você planta e você colhe. Talvez você esteja se perguntando: mas Juan, como é que eu faço para fazer as escolhas certas? A resposta é oração. Não tem segredo, porque a oração não muda a vontade de Deus. A oração é a rendição da minha vontade. A oração não muda o coração de Deus, a oração muda o meu coração. A oração não faz Deus operar os meus desejos, a oração me faz viver os planos e sonhos de Deus para a minha vida. Na oração você não deve pedir a Deus que abençoe os seus caminhos, mas você deve perguntar para Ele: Deus, quais são os caminhos abençoados que o Senhor tem para a minha vida? Qual é o caminho abençoado que o Senhor tem para a minha vida? A oração te coloca no caminho certo, a oração te faz obedecer. Deus quer te abençoar porque Ele te ama. Ele está preocupado com você, Ele se preocupa com a sua história. Ele quer o melhor para você, Deus quer te abençoar. Mas a obediência precede a bênção, por isso se coloque na condição de ser abençoado e seja obediente a Deus. E a última palavra que eu gostaria de destacar nesse texto é fé. Para uma terra em que eu te mostrarei. Em sua opinião, fé é conhecer ou fé é acreditar? Fé é conhecer ou fé é acreditar? Talvez muitos de vocês não tenham uma vida de fé porque aprenderam desde criança que fé é acreditar. Mas sabe o que significa a palavra acreditar? Acreditar é colocar crédito sobre alguém e esperar ser remunerado com os juros desse crédito. Isso é meritocracia. Fé não é acreditar, fé é conhecer. Por exemplo, você acha que o meu filho Noah tem medo de passar fome? Não. Sabe por quê? Porque ele conhece o pai que ele tem. E porque ele conhece o pai que ele tem, ele não se preocupa se eu fiz a compra do mês ou não. Ele simplesmente brinca. Dorme, brinca, dorme, brinca. Ele não se preocupa se está chegando a hora do almoço e a minha esposa fez a comidinha dele ou não. Porque ele conhece os pais que ele tem.
Sabe por que você tem tanto medo de não passar no curso, no vestibular, no concurso público que você tanto quer fazer? Sabe por que você tem tanto medo de perder o seu emprego? Sabe por que você tem tanto medo de fracassar na vida? Sabe por que você tem tanto medo de não ser aprovado pelas pessoas que você ama? Sabe por que você tem tanto medo de aceitar o seu chamado? É muito simples, porque você ainda não conhece a Deus. Você ainda não conhece o seu Pai. O Deus que te ama mais do que você mesmo. O Deus que está preocupado com a sua história. O Deus que está com as mãos estendidas para você. O Deus que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que é eterno. Porque no dia que você conhecer esse Deus em intimidade e em profundidade, você não mais terá medo. Como é que Abraão se tornou o pai da fé? Não foi num culto como esse. Não foi do nada. Não foi da noite para o dia. Abraão se tornou o pai da fé, porque ele caminhou lado a lado com Deus. Porque nesse momento de caminhada com Deus, ele foi conhecendo a Deus cada vez mais. A fé de Abraão crescia na mesma medida que crescia o seu conhecimento de Deus. Abraão se tornou o pai da fé quando ele conheceu a Deus em intimidade. No dia que você conhecer a Deus em intimidade, você não vai ter medo. E você vai ser um homem de fé. Você vai ser uma mulher de fé. Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque. E Abraão, ele não tem medo, ele age com fé. Por quê? Porque ele conhecia o seu Deus. E ele sabia que Deus poderia ressuscitar Isaque. Ele sabia que Deus poderia lhe dar outro filho. Ele sabia que Deus poderia prover outra oferta. E é exatamente isso que ele diz para Isaque. Quando Isaque olha para tudo e diz: pai, está aqui a lenha, está aqui as pedras, mas cadê o cordeiro? Cadê a oferta? O que é que ele diz? Deus proverá. Abraão conhecia a Deus a ponto de saber que ele ia prover. E é muito interessante, porque quando Abraão levanta o cutelo para matar o seu filho, o filho da promessa, ele levanta o cutelo e quando ele vai descer o cutelo, a faca em direção ao peito do seu filho, Deus para tudo e providencia um novo cordeiro. E antes que Abraão pudesse matar o seu filho Isaque, Deus providencia um substituto para Isaque. Você provavelmente já ouviu falar numa história parecida com essa. A história de um filho obediente que sobe um monte com um madeiro nas costas para ser sacrificado por todos nós. A diferença entre essas duas histórias é que no caso de Jesus não havia um substituto. Ele era o substituto. Ele era o cordeiro que voluntariamente se ofereceu para morrer no meu e no seu lugar. E é muito interessante essa história, porque o anjo, ao ver que Abraão não havia negado o filho para Deus, ele diz: agora sei que você ama a Deus, porque você não negou o seu único filho. Que nessa noite, ao olharmos também para o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, possamos dizer a Deus: agora sei que tu me amas, porque o Senhor também não me negou o seu único filho. Deus te ama. Deus está preocupado com você. Deus está interessado na sua história. A mão de Deus está estendida em direção a você, à tua casa. Ele quer te abençoar, Ele quer cuidar de você, Ele quer o seu melhor. Mas você não precisa ouvir isso de mim, você precisa ouvir isso do próprio Deus. Você precisa conhecer esse Deus, você precisa conhecer as intenções de Deus em relação à sua vida. Porque você só avança na vida à medida em que o seu conhecimento de Deus cresce. É impossível andar sobre as águas se o seu nível de conhecimento de Deus não estiver nesse ponto. Você só é capaz de abrir o mar vermelho, mudar as montanhas de lugar, ou dizer para alguém: levanta e anda, se o seu conhecimento de Deus estiver num nível de profundidade, de intimidade. Você só avança na vida até onde vai o seu conhecimento de Deus. E todos os dias pela manhã você abre o jornal para ouvir as vozes do mundo. Mas quando é que você abre a sua Bíblia para ouvir a voz de Deus? Todos os dias você liga o GPS do seu carro para saber qual é o caminho certo a seguir. Mas quando é que você fecha os olhos para seguir de fato o caminho certo na sua vida?
Todos os dias você entra na internet para saber aonde investir o seu dinheiro. Mas quando é que você dobra os seus joelhos para fazer os investimentos certos? Você não age com fé e não tem fé, porque muitas vezes prefere ouvir as vozes do mundo do que a própria voz de Deus. Você não age com fé e não tem fé, porque muitas vezes prefere ouvir acerca de Deus do que sentar para ouvir o próprio Deus, no seu momento a sós com Ele. Em Romanos está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Abraão é a maior prova disso, porque todos os dias ele tinha que ouvir a voz de Deus para saber o que fazer e para onde ir. A palavra de Deus dava confiança para Abraão agir. Fé não é arrepios, fé não é sentimento, fé é você conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, conhecer a fidelidade dEle, conhecer as promessas dEle e agir confiante naquilo que Ele te disse para fazer, porque você sabe quem Ele é. Você sabe quais são as reais intenções dEle para com a sua vida. Queria chamar a banda aqui na frente. Fé não é arrepios, fé não é sentimento. Fé é você conhecer o Deus que você serve. Fé é você conhecer o Deus que te criou. Fé é você conhecer o Deus que tem te sustentado todos os dias. Fé é você conhecer o Deus que te ama. Fé é você conhecer a fidelidade dEle. Fé é você conhecer os planos e sonhos dEle para a sua vida. Ano novo, vida nova. Mas se você não for diferente, tudo vai ser sempre igual. E não adianta você reclamar do que você está ouvindo, porque a vida é como um eco. Se você não gosta do que você está ouvindo, muda o que você está falando. Ano novo, vida nova. Mas se você não for diferente, tudo vai ser sempre igual. O chamado de Deus para Abraão não era só um chamado geográfico, era um chamado emocional e também um chamado espiritual. O que quero dizer com isso? É que Abraão foi chamado a sair da condição em que ele estava. E talvez nessa noite Deus esteja lhe chamando para sair da condição em que você está. Eu não sei como foi o seu 2015. Eu não sei como anda a sua vida emocional. Eu não sei como estão as suas finanças. Eu não sei como anda a sua vida espiritual. Eu não sei em que patamar você está. Eu não sei. Mas independente de onde Deus está, ou de onde você está, saiba de uma coisa, Deus está te chamando. E Ele diz, saia. Mas Senhor, não. Saia. Saia. Porque quem está mandando você sair não sou eu, mas é o Deus que te criou. É o Deus que te conhece mais do que você mesmo. É o Deus que te ama mais do que todos aqui. É esse o Deus que está dizendo, saia. E esse sair não é para você sofrer. Esse sair não é para você passar necessidades, não. Esse sair é para você ir ao encontro dEle. Experimentar em 2016 um relacionamento mais profundo com Ele. Experimentar cada vez mais ouvir a voz dEle. Ser cuidado por Ele. Experimentar da proteção dEle, da mão dEle sobre a tua vida. Deus não nos chama para sermos melhores do que os outros. Deus nos chama para sermos melhores do que nós mesmos. E hoje, início de 2016, Deus está te chamando para ser melhor do que você foi em 2015. Para que você possa ler mais a palavra. Para que você possa orar mais. Para que você possa jejuar mais. Para que você possa se entregar mais a Ele. Para que você possa ofertar e dizimar mais. Para que você possa amar mais os seus irmãos. Cuidar mais do teu próximo. Para que você possa de verdade ser um filho de Deus aqui na terra. A decisão que Abraão tomou não só mudou a vida dele, como a vida de toda a sua família, como também toda a história da humanidade. A decisão que eu tomei no ano de 2009 não mudou só a minha vida, como mudou a vida da minha família, dos meus amigos, e até hoje tem transformado vidas. A decisão que você vai tomar nessa noite, ela não só influencia a sua vida, como também toda a sua família, os seus amigos e as pessoas que você ainda vai conhecer. Da mesma forma que o mundo foi influenciado pela decisão que Abraão tomou lá atrás no passado, o futuro carece da decisão que você vai tomar hoje. Os seus netos carecem da decisão que você vai tomar hoje. Os seus filhos
o seu companheiro, a sua companheira, a tua descendência carece da decisão que você está fazendo hoje, que você está tomando hoje. E não é uma decisão comigo, não é uma decisão com a Iba Viva, é uma decisão direto com Deus. Hoje Ele te chama para viver um relacionamento em 2016 mais intenso com Ele, porque Ele quer te dar uma nova identidade, a identidade de um filho de Deus. Mas para isso, você precisa ser obediente e você precisa dar o seu passo de fé. Qual é a história que você vai escrever no ano de 2016? Que você possa dizer agora nesse momento: para ser teu amigo, Deus, eu abandono o que tiver que abandonar, e eu te sigo, e eu vou atrás de você.